Rádio Bandeirantes decidiu que vai entrar na lacrosfera e contratou mais um jornalista do bumbum voraz, o Marco Antônio Villa. Sim, Rádio Band contratou o Marco Antônio Villa. Nem eu acreditei quando eu vi, mas enfim. Esta doce criatura ontem fez a sua estreia na rádio e ele vomitou tanta besteira, mas tanta besteira, que colocou a Band no topo dos assuntos do Twitter. A gente ia lá olhar o Top Trends e estava em primeiro lugar. Hashtag Bandlixo. E isso foi o dia todo. Então vamos dar uma analisadinha no que aconteceu nessa história. Teve mais jornalista aí falando besteira. Mas antes, eu quero pedir, por favor, que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, que é pra gente alcançar mais pessoas com a publicação. Lembrando que a dica de livro que eu trago aqui no cenário, eu sempre deixo o link deste livro para vocês aqui no comentário fixado. Quero fazer um convite também para que vocês participem do Mestres do Capitalismo. Sim, eu agora também vou irritar vendendo o curso do Nando Moura. Então, se você ainda não se inscreveu para receber o brinde, que é bem legal, são algumas aulas que vão te ajudar aí a ter uma renda extra, também tem o link aqui. E eu entrei com um novo programa de apoiadores com recompensas, live exclusiva, grupos de WhatsApp, de Facebook. Entra no meu Apoia-se e dá uma olhadinha. Chega de jabá, vamos para o que interessa, que é a pauta do vídeo. A treta toda começou no domingo, quando o Panunzio resolveu soltar glitter com o bumbum no Twitter. Presta atenção no que ele falou. Marielle foi assassinada há quase 500 dias. Sua memória desperta calafrios na extrema-direita do país. É um fantasma assombrando essa gente tosca que não quer que o mandante do crime seja revelado. O que assusta vocês? O fato de ter sido uma mulher negras comunistas ou lésbicas? E aí teve um perfil que foi lá e respondeu. O jornalista disse o seguinte, foi a Sônia Rodondo, disse: Panunzio, você está a um passo de chamar a direita de nazistas. Foi essa a palavra que mandou o Villa para casa mais cedo do que imaginava. E é claro que ele não podia ficar com o bumbumzinho dele quieto no canto. Ele foi lá e deu mais um bote anal. Canso de dizer, nazista sim! O Villa, não por acaso, foi para a mesma emissora onde eu trabalho. Lá ele está salvo dessa direita nazista! Eu preciso falar mais alguma coisa a respeito da postura desse jornalista e da emissora Band? Não preciso, mas eu vou falar. Por quê? Porque eu sou assim. Deus me fez assim, eu gosto de falar as coisas. Então vamos ver aqui a propaganda que ele fez do amiguinho que estreou ontem. Olha só. Amigos, não percam a estreia do Marco Antônio Villa na Rádio Bandeirantes 90.9 FM. Demitido por pressão do governo da Jovem Pan, Villa passa a ancorar o Primeira Hora na Band, onde está seguro para dizer o que pensa nesta segunda às 7. Não perca. Então, assim, o que dizer, né? O que dizer para essas pessoas, assim, que não foi o Bolsonaro que ligou para lá, que isso acontecia em outra época, na época no caso do pessoal aí que o Panunzio gosta, porque o Panunzio, inclusive, andou tietando o Boulos. Olha só, não, ele é muito democrático, ele gosta do Boulos. Eu não tô zoando, presta atenção. Essa é a Daniela. Não, eu não podia nunca ir embora sem falar com você. Muito até assim, com eu essa relação. sou uma fã, aqueceu o debate. Não, foi o dever, bem sempre, né? Obrigado. Eu sou muito fã. E é claro que na estreia do Villa ele teve que dar lá as voadeiras anais dele. Não podia fazer um comentário sensato, porque do Villa a gente não espera um comentário sensato. A gente só espera um bando de bosta mesmo. Já começou chamando o Olavo de pornofilósofo, que ele não ia falar, que blá blá blá, que o Olavo nunca seria levado a sério num país sério, blá blá blá, que ele caiu no ostracismo, aquele monte de besteira que ele vive falando. Assim, mas o Olavo ganhou prêmios, né, internacionais. Ganhou prêmios internacionais. Inclusive, ele ganhou um prêmio do governo espanhol por ter escrito um ensaio sobre o autor do livro que eu tenho aqui no meu cenário. Pois é, né, que coincidência, o Villa não ganhou nenhum prêmio internacional. A
não ser que país sério pro Vila seja Cuba, China, Venezuela. Bom, daí realmente lá o Olavo nem sequer é mencionado. Deve ser esse o país sério daí. Mas enfim, o foco no comentário do Vila foi o BolsoKid com a história do BolsoKid ir para os Estados Unidos ser embaixador, que eu nem consegui comentar com vocês aí. Tô alguns dias sem fazer vídeo, pois é, eu sou dessas que sou. Vila começa inventando um espantalho, que Eduardo Bolsonaro não sabe apontar no mapa onde fica a Europa, que ele ia apontar que era onde fica a África e que ele não é preparado, porque tem que estudar no Instituto Rio Branco, pipipi, popopó, essas coisas. Então, os diplomatas de carreira, eles estudam lá nesse Instituto Rio Branco, que é muito democrático. Olha só que lindo que eles fizeram na última turma que se formou. Dia do diplomata. Formatura da turma Marielle Franco 2016-2018 no Instituto Rio Branco e cerimônia de imposição de insígnias da Ordem de Rio Branco, Palácio Itamaraty, dia 20 de abril de 2018. Que lindo, né? Homenageando a Marielle. Olha só que coisa linda. É esse, assim, o tipo de coisa que andam colocando na cabeça dos diplomatas. Será que Bolsonaro deveria ter uma grande preocupação com o nome que ele vai indicar para ser embaixador dos Estados Unidos? Acho que sim, né? E o Vila também ficou falando que isso era ilegal, porque não sei o quê, porque o presidente tem que ser preso, porque tem a lei, porque não pode, pipipi, popopó. Eu acho engraçado que eu não vejo, assim, esse pessoal reclamando na época em que o filho do Lula ficou rico do nada. O cara recolhia bosta de elefante no zoológico, de repente o pai dele vai para a presidência. Ele não foi nomeado realmente para nenhum cargo no governo, mas ele ficou milionário e ele fazia uns negócios aí, JBS, outras empresas e tal. Aí não tem problema. O problema, pela lei, é BolsoKid na Embaixada dos Estados Unidos. Mas olha só, já que gosta de lei, né, Vila? A Lei 11.440 de 2016, no parágrafo único, diz o seguinte: excepcionalmente poderá ser designado para exercer função de chefe de missão diplomática brasileiro nato. BolsoKid nasceu no Brasil. Não pertencente aos quadros das relações exteriores, também não pertence. Maior de 35 anos, fez aniversário recentemente. De reconhecido mérito e com relevantes serviços prestados à nação. Vamos dar uma olhadinha na formação do BolsoKid para ver se ele tem formação, se ele realmente é essa pessoa tão ignorante que o Vila tá falando. Então, o BolsoKid, ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez intercâmbio em Coimbra, fez intercâmbio nos Estados Unidos. Acho que ele deve ter uma noçãozinha, assim, de onde ficam os países, né? Porque ele foi para a Europa, no caso, ele fez intercâmbio, ele estudou lá, Coimbra é na Europa. Olha só que legal, Vila. Ele também passou no teste da OAB, que, assim, a maioria dos advogados que saem da faculdade não consegue passar. O BolsoKid conseguiu. É um mérito, né? Passar na OAB. Apesar da OAB ser uma bosta, mas passar no exame eu fiquei sabendo que é difícil. Ele fala português, inglês, espanhol. 3 idiomas. Ó, tá bom, né? Passou no concurso da Polícia Federal também, né? A pessoa tem que ler, tem que estudar, tal. Passar no concurso da Polícia Federal não é bem assim. O BolsoKid passou. Olha só, vejam vocês. E ele também foi presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então é um assunto correlato, assim, nisso, sem contar que ele foi o deputado mais votado. Eu acho que ele tem mérito, sim. Foi lá para os Estados Unidos, o próprio Trump quebrou o protocolo, elogiou o BolsoKid. Então eu acho que ele tem méritos. E, inclusive, assim, a imprensa odiou tanto essa história de nomear BolsoKid embaixador, que eles já estavam dando até razão pro Olavo. Eu cheguei a ver matéria da extrema imprensa, desse pessoal aí que vive criticando lá, dizendo assim, ó, até o Olavo disse que o Eduardo não pode ser embaixador. Gente, então assim, ó, pra imprensa chegar ao nível de dar razão pro Olavo, é porque a coisa realmente tá feia. Mas até Olavo publicou no Facebook o seguinte: se a ideia de entregar ao Eduardo a embaixada em Washington veio mesmo do Trump, segundo um zum que circula por aí, é obviamente, vamos de novo, obviamente, uma boa notícia. O presidente americano jamais pensaria nisso se não tivesse projetos realmente grandes para a relação Brasil-Estados Unidos. E digo mais,
tem, além do zum de que a história partiu do presidente dos Estados Unidos, o Trump, também circula o zum de que o Trump vai indicar o filho dele para a embaixada aqui no Brasil. Eu quase me senti assim naquela época medieval, onde o rei casava com a filha do fulano para aproximar os reinos. Foi quase isso que aconteceu. Só que agora o BolsoKid não vai casar com a filha do Trump. Ele vai lá para os Estados Unidos, vai ficar na embaixada, o filho do Trump veio para cá. Será que isso é bom, assim, a relação do Brasil com os Estados Unidos? E eu vou dizer para vocês que no início eu também não gostei da ideia. Por quê? Porque a gente gosta do BolsoKid, a gente quer o BolsoKid lá na Câmara. Mas lá na Câmara, ele é só mais um entre 500 deputados, né? E tá, tudo bem, ele pode fazer algumas coisas, mas ele tá meio limitado ali. Como embaixador, ele vai ter autonomia, vai estar perto do país mais poderoso do mundo. E já que o pessoal está argumentando tanto sobre a CPI do Foro de São Paulo, a gente tem outros deputados lá que são bem legais. Tem um monte de bosta que a população elegeu, tá, tudo bem, mas tem outros deputados lá que valem a pena e que vão ali substituir o Eduardo com louvor. Tem muitos bons deputados lá e a gente vai apoiar esses nomes que ficarem. Agora, vocês acham, assim, vocês conhecem o Foro de São Paulo, né? Se não conhece, tem um vídeo da Bárbara lá no Te Atualizei que explica, muito bom, não vou fazer outro vídeo explicando. Mas o Foro de São Paulo é uma organização internacional que quer implementar esse negócio, comunismo, socialismo e tal. Vocês acham, por acaso, assim, que Estados Unidos teria interesse de desmantelar o Foro de São Paulo? Será que lá nos Estados Unidos o BolsoKid não teria uma força extra para isso e, de quebra, ainda uma aproximação para negócios? Pensem aí, eu também não gostei muito da ideia, mas coloquem a razão e pensem, porque, de fato, o BolsoKid na embaixada é um excelente negócio para o Brasil. E de brinde, a gente ainda vai receber o filho do Trump para ser o embaixador aqui. Essa é uma notícia sensacional, que a imprensa deveria estar comemorando. Mas é claro que não tá. É claro que não tá. Por quê? Porque, vamos, já que a gente tá falando da Band, sabe, o dono da Band, um dos donos, o presidente, né, o Saad, ele, um tempo atrás, criticou a Operação Lava Jato, dizendo que a Operação Lava Jato estava quebrando empresas, oh meu Deus, como se assim, a empresa que se mantém e fica grande por causa de propina, a gente deve conservar, né, porque se a gente acabar com isso, vai acabar muitos empregos. Então, o dono da Band já criticou Lava Jato. Aí vai lá, contrata Mônica Bergamo, Reinaldo Azevedo, esse outro, tem nome de pão aí, como é que é o nome do homem mesmo? Panunzio. Contrata agora o Marco Antônio Villa. Assim, eu acho que a Band, no geral, não deveria merecer a sua atenção. Eu não assisto TV, pouco ouço rádio. Quando eu ouço, ainda ouço a Jovem Pan, que é a menos pior, mas que também tá cheio de bosta lá, né? Aquele morning show, então, insuportável. Mas, enfim. A Band também passa pela onda de demissões. Não é só a Globo que está tendo problemas. A Band também está demitindo um monte de gente. E por que tudo isso está acontecendo? Porque os governos passados gastavam bilhões e bilhões com publicidade. Publicidade é TV, rádio, jornal. Eles davam dinheiro para essas emissoras. Presta atenção nesse quadro aqui. Olha só, o segundo governo da FHC gastou 4 bilhões. O Lula, no primeiro mandato, gastou 5 bilhões. No segundo, 7 bilhões. Aí a Dilma foi lá, dobrou a meta. No primeiro mandato, 9 bilhões. Nem quis ver o do segundo, que é para não ter um AVC, né? De tanto dinheiro. E Bolsonaro, a campanha toda dele disse que ia cortar verbas para a publicidade. Não é só a Globo, gente. Ele vai cortar em geral, porque realmente não precisa gastar todo esse dinheiro aí com publicidade. Aliás, na minha humilde opinião, o governo não tinha que gastar dinheiro nenhum com publicidade, principalmente em tempos de internet. Dá para divulgar tudo que ele faz pela internet, de boas, mas enfim. Agora deu para entender? Toda a mídia odeia Bolsonaro. Não é só a Globo, não é só a Veja. Por quê? Bolsonaro cortou a mamata, aquela palhaçada de bilhões e bilhões para a mídia brasileira. E outra coisa que seria interessante, o Bolsonaro cortar é esse sistema de concessões, né? Acabar desse negócio de só os amiguinhos do governo terem televisão. Expande, abre a concorrência, deixa mais pessoas terem emissoras de rádio, para que esse negócio de concessão não é o governo que tem que regular isso, porque quando o governo regula isso,
funciona assim: chantagem. Se a pessoa que está sentada na cadeira da presidência dá dinheiro para a imprensa fica quietinha. Se não dá, a imprensa começa a atacar e falar um monte de bosta. Bom, o vídeo de hoje era esse. Voltei, cheguei chegando. Agora nós temos grupos no Face, no WhatsApp. Dá uma olhadinha, entra aí nas minhas outras redes sociais e até a próxima.